E aí, tudo de boa? Como é que você tá? E o desenho que eu tô criando aqui no momento é uma fanart de um amigo do canal, o Gerald Milper, que é a personagem Drea. E eu gostaria que você desse uma olhada no canal dele, fica no TikTok, @GeraldMilper. E a história é basicamente uma mistura de Berserk com Claymore, com a cadência de. Eu acho que ninguém ainda ouviu falar porque ainda não tem anime, mas a cadência dele é bem parecida com Shingano Yusha, né? Porque tem toda uma exploração do mundo, tem a apresentação de novas raças, de viagem pelo mundo e tudo mais. E é bem maneiro. Se você tiver uma chance, é, talvez tenha um pouco de barreira de entrada, porque ele é uma HQ em espanhol, então talvez você precise se esforçar um pouco para entender, mas é uma história que está sendo contada e, na minha opinião, é bem maneira. Mas isso aqui cria o assunto, né? Sobre as HQs que estão sendo criadas nas redes sociais. Um dos maiores casos de sucesso que teve foi o One, né? Que foi o criador do One Punch Man. O cara, ele realmente explodiu quando ele lançou a revista na Shonen Jump com a arte do Yusuke Murata. Mas a parada dele é que ele foi um cara que conseguiu contar a sua história com as suas limitações, porque a primeira parte do web novel dele, ele fez com mouse, cara. É bizarro. Você consegue ver como a mão dele tremia, porque você vê as linhas mal segmentadas. Não é aquilo ali na linha de caneta, desenho à mão de caneta que o cara não sabe desenhar, e sim o cara desenhando com mouse tentando fazer alguma coisa. E, cara, é muito maneiro ver isso. Uma história sendo contada no DIY, né? Do it yourself. Isso tem uma veia meio punk, né? Que você tenta fazer as suas histórias, a sua arte e mostrar ao mundo do seu jeito, da melhor forma possível que você consiga fazer. E sinceramente, isso tá ficando cada vez mais comum, né? Porque eu não sei se as pessoas estão percebendo, mas a explosão dos web novels virando mangá, virando anime, é isso. São pessoas que eles tentam criar a sua história, tentam colocar para o mundo da melhor maneira possível que elas podem, e nem sempre elas têm a habilidade de fazer em quadrinhos, né? E isso vai retrocedendo. Vai chegar uma hora que vai ter audio-narrativas de pessoas tentando colocar histórias na internet, né? E eu entendo que muitos têm limitações com relação à arte, limitações com relação à paralisação, ou até mesmo a contagem da história, mas é interessante que coisas originais ainda estão sendo criadas, que novas histórias estão vindo, né? Mesmo que elas tenham derivações de outros lugares, elas são as lentes, elas estão passando pelas lentes de outras pessoas. O próprio Gerald Milper aqui, ele claramente tem inspiração em Berserk, mas você vê que é uma coisa dele, que os personagens são personagens que ele criou, que ele gosta, que ele tem apreço até. E eu acho isso muito maneiro. Acho que isso deveria ficar mais nos radares das pessoas, porque a gente está numa seca de entretenimento muito grande, né? Que coisas originais, coisas novas estão muito difíceis de aparecer hoje em dia. E quando aparece algo maneiro que é novo, que veio do nada, é legal quando é apreciado, né? E é isso. Se você puder, dê uma olhada aí no amigo do canal, Gerald Milp. Eu vou ficar por aqui. Valeu, falou, até mais. Tchau.